E a gente começa te contando que Ratinho Júnior não acredita que o aumento das queimadas no estado seja resultado de uma ação orquestrada. O governador também reforçou que os agricultores estão sendo prejudicados com a estiagem. O chefe do Palácio Iguaçu falou sobre esse problema que o Paraná e também o país vem enfrentando durante um evento em Londrina. Ratinho Júnior marcou presença na 5ª edição do Fórum do Agronegócio, que aconteceu no Parque de Exposições do governador Ney Braga. Nas últimas semanas, o governo do estado vem anunciando uma série de medidas para ampliar o combate às queimadas. Entre elas, a liberação de recursos do Fundo de Calamidade Pública para cidades em situação de emergência, além da formação de brigadistas voluntários. Questionado durante o evento em Londrina, Ratinho Júnior disse que não acredita que as ocorrências são resultado de uma ação orquestrada, mas de ações pontuais. Vamos ouvir. A gente trabalha que é uma irresponsabilidade realmente de uma pessoa que não tem consciência daquilo que está fazendo. A gente não vê isso que é uma forma orquestrada. O que nós estamos fazendo é, quando tem a denúncia, a polícia vai para prender, como já aconteceu em alguns casos aqui no Paraná. O agricultor, ele é o menos interessado nesse tipo de problema. Por quê? Hoje o agricultor tem o CAR, além da lei ser rígida, ele tem o CAR. E sem o CAR ele não consegue financiamento, ele não consegue avançar, ele não consegue comprar um trator. Então hoje o agricultor é um defensor do meio ambiente, porque ele precisa comprovar que ele defende o meio ambiente para conseguir tocar o seu dia a dia. Então hoje nós temos os agricultores como defensores do meio ambiente, têm nos ajudado. Mas, infelizmente, como existe na sociedade os bons e os ruins, você tem alguns irresponsáveis que acabam colocando, muitas vezes por um desprazer que a gente não entende, que é questão até psicológica. Então nós temos que trabalhar isso com o rigor da lei. Você aí ouviu o governador falando do CAR. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. É um registro público obrigatório para todos os imóveis, áreas rurais. Ratinho Júnior também falou sobre que equipes do governo estão promovendo uma fiscalização rígida em todo o Paraná para tentar evitar novos incêndios. Nós temos feito essa fiscalização extremamente rígida. Nós temos uma polícia ambiental que tem trabalhado bastante na fiscalização, ajudando inclusive o Instituto Água e Terra. E claro, é um momento que o Brasil passa de preocupação devido à estiagem, né? É um momento atípico, vamos dizer assim, que nós estamos vivendo. E o que nós temos que estar é continuar vigilante, dando a estrutura para atender essas ocorrências. E claro, de forma vigilante, combater aqueles que fazem o incêndio criminoso. Nós já tivemos casos, a imprensa inclusive tem nos ajudado a relatar e denunciar esses irresponsáveis e daí ter a punição com os rigores da lei. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um crédito extraordinário para o governo federal usar exclusivamente no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal. Além disso, a decisão do magistrado prevê a contratação imediata de brigadistas para o enfrentamento dos incêndios. O crédito extraordinário liberado não deve ser contabilizado dentro da meta fiscal do governo, estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, só alguém que não tem a mínima noção do que é cultivar a terra, do que é viver no campo, pode afirmar que há uma ação coordenada de agricultores para promover as queimadas de forma criminosa. Olha, mas não tem que conhecer nada. Talvez quem mora na cidade não imagine a relação do homem do campo com a terra. Ele vem dali, ele vive dali, é diária a relação, é alguém da família. Então, essa coisa que setores da esquerda querem colocar, que o agronegócio malvadão está fazendo queimadas, não tem a mínima lógica, além de tudo. Que, como explicou o governador, o agricultor é o que mais perde com tudo isso, né? Perde no financiamento, perde na própria propriedade, mas perde principalmente no coração. Eu estou falando aqui, Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, me ouvem nesse momento. O homem do campo lá de Corbélia, e nós temos muitos ouvintes em Corbélia, Bia, que nos escutam de dentro do caminhão. Vários relatos nesse sentido. Sabem o que eu estou falando. Então, nós temos que tentar resolver a situação, não ficar dividindo ainda mais. E a gente resolve a situação em uma união de esforços. Então, o governo do Paraná aí anunciando medidas, e me chamou a atenção, Bia, até me corrija se estiver errado, você trouxe a informação ali que o ministro Flávio Dino fez a autorização da liberação de um crédito, é isso mesmo? Não escutei errado? Mark, um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Não é um ministro do governo, mas ele autorizou a abertura de crédito extraordinário. Executando. É isso. Até o Supremo Tribunal Federal, que na verdade, pelo jeito, é o que manda de fato no Brasil hoje, entrou
nessa grande operação para combater os incêndios, Pedroso? Não, vamos lá. Primeiro a gente vive, usando os termos do ministro Flávio Dino, uma epidemia, não no quesito que ele tentou correlacionar o fogo com a questão do Covid-19, não. Pelo visto a gente sofre de uma pandemia decisória, uma epidemia decisória, Marcos. Porque é isso, não faz sentido nenhum você ter um arcabouço fiscal, né, algo que veio para substituir o teto de gastos, e a cada medida, a cada necessidade, o pessoal vai lá e fala, não, esse gasto aqui vai ficar fora do teto de gastos. Na prática, o teto ele existe, né, e por isso que a gente precisa ter algum controle do que a gente gasta, justamente para poder ordenar a maneira como o orçamento público é feito. Se as pessoas pretendem, nós precisamos ter uma reserva de emergência, Curitiba tem, o Paraná tem, nós temos essa reserva justamente para quando situações emergenciais acontecem e a gente precisa fazer frente às despesas. Ficar a todo momento gerando dívida para pagar o incêndio, literalmente, não faz sentido nenhum. E faz menos sentido ainda que essa decisão seja tomada ali no Supremo Tribunal Federal. Agora, sobre a questão dos incêndios aqui no Paraná, de fato é muito preocupante. O Estado, nós alcançamos um recorde nefasto, né? Mais de 11 mil pontos de incêndio em 2024, e quem atribui isso ao homem do campo, Marco, você está certo, é criminoso também quem faz esse tipo de afirmação, porque desconhece principalmente as necessidades. Esse fogo está atingindo áreas de reserva, o que pode sim levar não só a problemas de financiamento, como o governador alertou, por conta do cadastro ambiental rural, mas até multas. Eu tenho preocupação, daqui a pouco os fiscais, aqueles militantes, podem ir nas propriedades rurais e querer multar o proprietário, dizer, olha, cadê a mata de preservação legal que tinha aqui? Não, pegou fogo, então você é responsável e caneteia ele lá. É uma situação muito delicada, que demanda inclusive agora uma ação preventiva junto aos órgãos de fiscalização, para que o homem do campo não seja mais penalizado ainda. E sobre a questão do fogo, estou aqui com uma notícia da Folha de São Paulo, antiga, mas que fala que quem invade os lugares e põe fogo em pastos é justamente o MST, que invadiu ali áreas em Pontal do Paranapanema e colocou fogo nos pastos ali, Marco. Então, eu acho que é bom a gente separar o que é fato do que é boato. Agora, 7 horas 20 minutos. Repita. 7h20, a gente segue falando desse assunto, porque mesmo com a chegada da chuva, o estado segue em alerta com focos de incêndio. Até o começo deste mês, o Corpo de Bombeiros registrou quase 12 mil incêndios em vegetação em todo o estado. O número é preocupante e deixa as autoridades atentas a qualquer nova ocorrência. Nem mesmo a chuva registrada no fim de semana minimizou o alerta aqui no Paraná. A repórter Thaís Camargo conversou com representantes do Corpo de Bombeiros e também com um delegado de polícia sobre as denúncias de queimadas que chegam até essas instituições. Vamos conferir. A chuva chegou, mas o Paraná continua em alerta para queimadas. Uma das principais dificuldades que a gente tem é o problema de locomoção, que as áreas são difíceis de difícil acesso, né? E também da dificuldade do relevo, né, que existe. Este ano foram cerca de 12 mil incêndios florestais no estado. Só agora, no começo de setembro, a média foi de 108 queimadas por dia. Um quadro preocupante provocado pela combinação de fatores. A temperatura elevada, a baixa umidade relativa do ar e as chuvas escassas contribuem para o aumento das queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, 90% dos casos têm indícios de ação humana, de forma intencional ou não. Muitas vezes que a pessoa vai lá e mete fogo mesmo, né? E outras vezes que ela está limpando o terreno, ela não quer que o fogo se espalhe, mas ela perde esse controle e daí nós temos que entrar em ação. Nas últimas semanas, flagrantes foram registrados em todas as regiões do Paraná. Em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, câmeras flagraram um homem ateando fogo à vegetação. Em Cianorte, no noroeste, 3 pessoas foram presas com isqueiros e gasolina. Elas são suspeitas de provocar um incêndio em uma região de mata. Em Arapongas, um homem foi preso depois de colocar fogo em um terreno às margens da BR-369. E em Cascavel, um outro caso. Um homem foi flagrado colocando fogo no mato e depois indo embora. Ele foi preso, mas vai responder em liberdade. Nesses casos, é muito importante o envolvimento da população, com denúncias e informações que nos auxiliem nas investigações, sobretudo com fotos e imagens dos autores dos incêndios, para que possamos identificá-los e responsabilizá-los criminalmente. Procure a delegacia mais próxima e registre um boletim de ocorrência. Na cidade ou no campo, provocar um incêndio podem configurar diferentes crimes que podem chegar a apenas de 5 anos de prisão. Olha, reforçando que no caso da ocorrência de queimadas, a indicação é entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros pelo 193.
É isso, nós temos que reforçar aqui que ninguém pode queimar nada nesse momento. O Brasil enfrenta a pior seca das últimas 7 décadas, segundo o INPE. E é importante dizer também aqui que há de se haver uma conscientização para que novos focos não surjam. Nós mostramos ali na reportagem pessoas nas cidades, nos centros urbanos, fazendo queimadas, né? Não se pode nem na cidade, muito menos no campo, mas o foco começa ali e você não sabe como vai terminar. Esse é o problema. E é importante dizer também, a gente falou rapidamente aqui do ministro Flávio Dino, que tomou a frente ali nesse protagonismo do combate aos incêndios. E por que ele fez isso? E veja, o Flávio Dino, que é alguém muito próximo ao governo Lula, foi indicado por ele ao STF. Porque ele tomou conhecimento que o governo Lula foi alertado antecipadamente sobre a seca e o risco dos incêndios florestais. Tem uma série de documentos que incluem ali ofícios, notas técnicas, atas de reuniões e até processos judiciais que mostram que a gestão petista tinha ciência do que estava por vir desde o início do ano. Aliás, é uma bela matéria do Estado de São Paulo que traz todos esses dados. E aí o governo respondeu o quê? Não, a gente sabia mesmo, a gente fez o que era possível. Só que foi muito pouco que a gente está vendo a situação. E aí o Supremo Tribunal Federal está se defendendo justamente com base nisso. Olha, a gente percebeu ali uma certa limitação na ação do governo e nós estamos mandando agora resolver tudo. Sabe, Marco, que às vezes, né, e tentando fugir de qualquer possibilidade de teoria da conspiração, mas quando eu vejo esse tipo de situação, que você tinha a informação apropriada, você tinha as condições de agir, você precisaria decidir ou tomar ali, escolher quais são as prioridades, e a ação não aconteceu, a decisão não existiu, e depois, logo em seguida, você percebe que o ex-ministro da Justiça, que agora está no Supremo Tribunal Federal, toma uma decisão liberando o governo, dando uma licença para gastar à vontade, para além de qualquer teto, para além de qualquer limite, inclusive em algumas situações, Mark, dispensando algumas ferramentas de contratação, de licitação, enfim, eu começo a me perguntar se às vezes alguma parte desse caos não é planejada justamente para que você tenha a farra da gastança, porque a gente tem que se preparar. Do mesmo jeito que a gente percebeu aquele escândalo de alguns animados que tentaram roubar e faturar dentro da crise no Rio Grande do Sul, com aquela compra esquisita de arroz, daqui a pouco a gente vai encontrar alguns tentando faturar com essa crise dos incêndios Brasil afora. Eu não duvido que parte disso seja para beneficiar alguém. Agora